Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Hoje nós estamos com mais um assunto para tratarmos da Palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia Sagrada, o manual do ser humano. Para tanto, nós estamos aqui com o pastor Marcel, pastor Edmar, que estaremos discutindo juntos sobre esse tema maravilhoso. Fique ligadinho que o nosso programa já está no ar. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa, nesse primeiro bloco. Nós vamos tratar sobre a Palavra de Deus e eu quero cumprimentar aqui o meu amigo, pastor Marcel Rocha, pastor Edmar. Deus abençoe vocês, como sempre, estão dispostos, vindo aqui para nós podermos falarmos da Palavra do Senhor e certamente hoje vai ser um dia mais abençoado. Pastor Marcel, tudo bem? Pai Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez, fico grato pelo convite, um momento sublime para nós, né? Quero também aqui cumprimentar o pastor Edmar, também, homem de Deus, e dizer que estamos aqui hoje para falar sobre a Palavra de Deus, que é tão importante para o nosso conhecimento e para aqueles que estão nos ouvindo. Quero agradecer também ao pastor Josué, que tem nos concedido essa oportunidade, e a todos aqueles que estão nos assistindo. E aí, pastor Edmar, que bom ter a sua presença novamente conosco. Amém, nós estamos também satisfeitos de estar aqui e poder cooperar com esse programa, né, que é um programa que tem uma audiência muito boa, e cumprimentar meu amigo Marcel, é companheiro de todo tempo, né, em todas as circunstâncias, então é bom estarmos juntos aqui para falarmos da Palavra do Senhor. Muito bem, eu quero, até antes de começar, mandar um abraço aqui para todos os nossos queridos irmãos do Ministério Vila Nova, que têm nos assistido, têm falado do nosso programa. Eu quero agradecer, não vou citar o nome de ninguém, porque na verdade são várias pessoas e eu seria imprudente citar o nome de alguém. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que têm dado audiência para o nosso programa e certamente têm sido edificados com as palavras que têm sido ministradas aqui. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, que aliás entendemos que é basilar para a vida do cristão, que é a eficácia da Palavra de Deus. Eu quero ler um texto bíblico de Hebreus, capítulo 4, versículo 11 ao 16. É um texto um pouco grandinho, mas nós vamos lê-lo todo porque é muito oportuno lê-lo. Procurai, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Importante esse texto para a nossa vida. O escritor aos Hebreus, ele faz aqui talvez uma narração e uma explicação e até mesmo nos dá uma direção do que é a palavra de Deus. E uma das coisas bem importantes que tem nesse texto, pastor Marcel, é que ele fala assim, que a palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Está falando exatamente sobre a eficácia. A palavra de Deus, ela é eficaz na vida do ser humano. Como que nós podemos compreender melhor esse texto, pastor Marcelo? Primeiramente, é um texto bastante profundo, né? Que diz que a palavra de Deus é mais eficaz do que uma espada de dois gumes, onde penetra entre o espírito e a alma, entre as medulas e as juntas. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é muito profunda, no sentido de ir nos lugares mais profundos da nossa alma, né? Por quê? Porque é ela que traz toda a mudança. É ela que faz todo o trabalho ou desenvolvimento de mudança do ser humano.
Então, quando nós nos deparamos com esse texto, nós podemos pensar o seguinte, que quando ela começa a ser gerada dentro de nós, dentro do nosso íntimo, dentro da nossa vida, ela começa a fazer transformações extraordinárias. Transformações que só ela pode fazer. E ela é feita por onde? Pelo Espírito Santo de Deus. Só Deus pode fazer. Como é que você vai, como é que se diz, adentrar dentro desses conceitos que nós estamos lendo aí? Como é que você vai entender esses conceitos? A partir do momento que você começa a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, e ela começa a fazer um trabalho que nenhum ser humano é capaz de fazer. Ela começa, na verdade, limpar, ela começa a incomodar, ela começa a fazer um trabalho que jamais qualquer ciência poderia fazer. É por isso que ela é a palavra de Deus, não a palavra dos homens. Como disse Pedro, né? Que a palavra de Deus, ela é uma palavra, entendeu? Que não foi proferida por homens, mas foi proferida por Deus, não é uma palavra de homem. Então aquilo que ela faz, esse texto aí, nos diz que ela faz coisas que jamais alguém pode fazer. Com todo respeito, nem a psicologia, nem a sociologia, nem a filosofia, nem as ideologias, mas só ela é capaz de ir lá no lugar mais profundo do nosso ser para fazer essa mudança. É por isso que ela é extraordinária. E uma das coisas importantes, pastor Edmar, é que o salmista diz algo, eu sempre tenho lido esse texto pensando no sentido da prevenção, né? Prevenção contra o pecado. Ele diz assim: escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus é preventiva também, se você meditar nela e deixar que essa aplicação, né, onde entra na nossa vida de maneira tal que muda o ser humano. Não é isso? Sim, é tão interessante quando você fala sobre essa questão que a gente consegue ver essa prevenção em todo o desenvolvimento da Bíblia, né? Você vai ver no caso de entre Caim e Abel. Antes dele realmente cometer o pecado, ele foi avisado. Foi prevenção. No caso de Israel, antes de todas as coisas acontecerem, Deus também deu a possibilidade e preveu o que iria acontecer. Aqui, nesse caso aqui, o escritor aos Hebreus também é contextual, né, da sua época, e também nos dias atuais nós podemos observar isso, que o que está acontecendo é que o povo está fazendo o que? Está distanciando-se da vontade de Deus, deixando de observar a questão da palavra. E ele chama a atenção justamente para isso, ou seja, a questão da prevenção. Observe, porque se você realmente estiver atento à vontade de Deus, essa palavra vai penetrar tão profundo a ponto de discernir coisas que humanamente falando é impossível. Quer dizer, entre alma e espírito. São coisas que, dentro do contexto da época e também nos dias atuais, como é que você vai fazer essa divisão? Está além da nossa dimensão, é a capacidade da palavra. Então ela tem esse poder de prevenção. E nos dias atuais que nós estamos vivendo, nós precisamos ficar muito atento a essa situação. Porque o que acontece? Muitos dos erros que estão acontecendo porque talvez essa palavra está sendo usada ou ela está penetrando de forma superficial na vida das pessoas. Não está indo realmente naquela divisão, naquela condição onde espiritualmente ela é realmente transmitida, onde ela possa alcançar o ser humano no todo. Essa que é a realidade. Então, essa colocação aí do escritor, ela é muito interessante e ela é preventiva, ele está avisando. E é interessante nós falamos sobre esses temas. Nós pensamos algo assim, pastor Marcel, que hoje, e talvez nos dias odiernos isso seja bem mais evidente, a não observância da palavra de Deus, essa não observância, tem trazido aí para um prejuízo muito grande para as pessoas, em detrimento de doutrinas que têm sido aplicadas, doutrinas aqui entre aspas, evidentemente, aplicadas, utilizando-se da palavra de Deus para pregar, assim, Paulo fala, perdoe-me, Paulo fala também, mas Pedro foi mais contundente em suas cartas, de dizer que haveriam mestres e doutores que aplicariam a própria palavra de Deus encobertamente, né, no meio dos cristãos, daqueles que acreditam na palavra de Deus, para enriquecerem, fala que por avareza dos seus corações, lá em Pedro 2, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, vai que todos irão no meio das pessoas a
própria palavra de Deus para enganar as pessoas. Isso é um tanto quanto prejudicial, porque além de fazer com que as pessoas não conheçam a verdade e aplicam ela de forma errônea. Né? Totalmente. O pastor Fabiano, isso é tão importante e é tão grave também, porque a palavra de Deus, tem um certo escritor que diz um negócio que é um pouco conflitante, mas que eu dou uma certa razão para ele. Ele diz que a palavra de Deus, ela é bênção para aqueles que entendem corretamente e maldição para aqueles que fazem dela um meio de angariar e de ganhar privilégios, dinheiros e poder. Né? Então, o que nós mais precisamos atualmente, que você sabe que a palavra de Deus, ela é a palavra contextualizada. Não tem como nós pegarmos a palavra de Deus e descontextualizar para formar ideias, formar conceitos subjetivos nossos. Isso é um problema muito sério. Então, muitas pessoas, muitos líderes, desculpa a expressão, muitos líderes, infelizmente, usados por essa ganância, por essas técnicas, eles usam a palavra de Deus para esse lado nocivo, para o engano mesmo. Hoje nós estamos assistindo isso já debaixo de nossos olhos, né? Então, mas a palavra de Deus, não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela orienta, ela mostra quem é Deus, primeiramente, quem é Deus. Ela mostra quem é o homem, ela mostra o que é o pecado, ela mostra o que é a santidade. Então a palavra de Deus, ela nos orienta a ter uma vida plena, uma vida cheia de esperança, de paz e de alegria. Nós temos tudo isso. Nós estávamos até conversando agora com o pastor Dimar, que ela nos diz, mostra os mentirosos, né? Ela mostra aqueles que são verdadeiros. Então a palavra de Deus, ela traz um conflito pessoal a partir do momento que você começa a ler e a entender e a meditar na palavra de Deus. É por isso que Timóteo, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, diz que toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus. Na verdade, essa palavra inspirada é theopneustos no grego, que quer dizer o quê? Soprada por Deus. Então, toda a escritura. Então, quando essas pessoas pegam exatamente essas passagens e fazem dela aquilo que ele acha que é certo, porque existe um conceito bem interessante. Ou é benefício próprio. Benefício próprio. Hoje em dia nós temos que entender o seguinte, é nós que temos que se sujeitar à palavra. Não é? Sim. Não a palavra se sujeitar a nós. Porque não vai o quê? Vai ficar muito subjetivo. E você vai fazer dela o que você bem entende. Esse é o maior perigo. Se sujeite a ela. Não deixe ela se sujeitar a você. Aí ela se torna uma palavra problemática para você aplicar aos corações daquele que realmente precisa. E infelizmente isso é uma realidade que tem acontecido muito nos dias atuais que nós estamos vivendo, né? As pessoas na verdade estão usando a palavra para benefício próprio, né? Está sujeitando a palavra a eles. E isso é uma coisa muito perigosa, porque às vezes você distorce o propósito de Deus, o que está querendo realmente dizer, aquela escrita naquele contexto, naquele momento. As aplicações são importantes, são necessárias, mas se você não tiver o cuidado realmente de fazer isso de uma forma exegética, homileticamente correta, fazer a interpretação muito certa, bem. Você distorce o que a palavra realmente quer dizer, e você se aposta de uma situação, de uma condição que não é real. E, na verdade, quando a gente faz isso, a gente acaba contrariando um propósito maior, um ideal maior de Deus. Verdade. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família.
Retornamos aqui com o nosso programa para o segundo bloco da Igreja Quer Saber. E hoje nós estamos tratando sobre a eficácia da palavra de Deus. Pastor Edmar, Paulo escreve isso com muita propriedade e ele fala que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, redarguir e exortar. Como que nós vamos aplicar essas palavras de Paulo na vida de hoje? Na verdade é interessante quando você fala de aplicação, e toda aplicação ela precisa ter como princípio a educação, né? Então, na verdade, é uma preocupação que talvez a gente tenha como educador, que há uma certa dificuldade, não ser uma deficiência, ou talvez é uma falta de observância, ou sensibilidade de que o princípio discipular, educacional da igreja, ele está sendo de uma certa forma negligenciado. Porque quando Paulo fala sobre isso, ele fala de princípios. Paulo é um judeu e Paulo usa justamente essa condição, creio eu, justamente na condição do princípio de que ele foi criado e educado, que a excelência da educação estava no contexto judaico, né? Quanto à questão do aprendizado em casa, do que os pais passavam, o que realmente entendiam e transmitiam, a questão de um único Deus. Está ligado à questão também do princípio das fases etárias que a criança também passava no sentido de receber as educações diante dos sacerdotes, né? Por quê? Porque esse princípio é o princípio que o próprio Jesus também viveu e estabeleceu. E Paulo trabalha focado sempre naquilo que Jesus foi e naquilo que ele fez. Não é? Ele fala, ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então todo esse princípio também educacional está ligado a isso. A palavra ela é condicionada e dá essa condição para a gente quando a gente observa esse princípio educacional. Se eu exercito isso em casa, não somente em termos de leitura, mas em termos de vida, eu estou ensinando. Eu vou ter a possibilidade de exortar, e essa exortação ela vai ser muito bem aceita. Por quem? Por aqueles que vou exortar. Porque quando a gente fala de exortação, a gente não fala somente de puxão de orelha, né? Num contexto muito antigo, quando fala de exortação na igreja, o povo pensava que era só vinha aquela chibatada de cima para baixo. Mas na verdade não é. É uma orientação, uma preocupação no sentido de que a pessoa possa se portar bem, alertando ela para um futuro de bem ou de mal, se ela não observar. Então, quando Paulo usa essa questão da palavra nesse sentido, ele está referendando essa condição do princípio educacional, e continuamente tudo aquilo que você aprende e você aplica, você recebe em troca. É uma lei de semeadura. Né? Uma coisa importante que nós observamos, evidentemente, que nós pensarmos nas famílias cristãs, desde que uma criança nasce, lá no Velho Testamento nós vamos encontrar em Levítico, o próprio Moisés instruindo, olha, ensina a criança aí, inculcando em sua mente, de manhã, de tarde, de noite, para que ele possa aprender a palavra dele. Depois, no Velho Testamento ainda, nós vamos ver o próprio escritor nos Provérbios, lá Salomão escrevendo, fala assim, ensina o menino o caminho que deve andar. Isso é uma base, né? Para que aprenda a palavra de Deus. Isso. Agora, somente a leitura em si não vai fazer muito efeito. Né? O que vai fazer efeito é essa leitura aplicada à vida. Aí vai ter a eficácia que nós estamos discutindo. E é tão interessante esse texto que você disse lá de Provérbios 9:22, se eu não me engano, que lá fala uma coisa muito interessante. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, e quando envelhecer, ainda não se desviará dele. Olha só onde é que ele vai. Pois é. Então é um princípio, né? A ideia ali, quer dizer, tem um referencial que é a palavra, mas a ideia maior está ali no que, se a palavra está dizendo, se aquele que está usando a palavra realmente está usufruindo e vivendo ela. Porque a criança que está andando está observando a palavra? Sim, mas também o comportamento. Né? Vai envelhecendo e observando quem é aquela pessoa que está ensinando, para ver se ela realmente está andando e fazendo aquilo que está de acordo com o que ele está ensinando. Então isso é uma coisa que é importante. Pastor Marcel, algo importante assim, nós sempre aprendemos quando estamos estudando a teologia em si, há uma preocupação e até uma dificuldade muitas vezes das pessoas entenderem a Bíblia, né? Então na teologia a gente estuda lá que a Bíblia explica a própria Bíblia, ou a Bíblia valida a própria Bíblia. Como é que nós podemos assim esclarecer isso para aqueles que estão nos assistindo? Primeiramente, pastor Fabiano, diante de todo o conceito de interpretação da palavra de Deus e da veracidade dela
que ela própria se interpreta ou valida, nós temos que entender um princípio que eu acho que é basilar. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso é ponto. Ela é a palavra de Deus. E quando eu falo a Bíblia é uma palavra de Deus, parece algo muito comum, né? Mas por que eu falo isso? Porque muitas pessoas não conseguem entender isso dentro da sua profundidade. E quando a palavra de Deus ela é entendida dessa forma, que ela é a palavra de Deus, a imutabilidade da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus, você começa a pegar uma confiabilidade sobre aquilo que você está lendo. E ela mesmo começa a se interagir entre si. Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela foi escrita por mais de 40 autores, né? De diversos lugares, de diversas mentalidades e profissões. Mas todos eles inspirados por Deus, como diz Pedro, né? Que a palavra de Deus não foi inspirada por homens, mas foi inspirada por Deus, pela palavra de Deus. Então a Bíblia, quando nós começamos a estudar, é como o senhor falou, a Bíblia não é para ser lida, apenas ser lida. Ela tem que ser interpretada, e primeiramente, para poder ser aplicada, ela tem que ser interpretada. Isso aí é uma questão de hermenêutica também. Isso é uma palavrinha meio chata na teologia, mas eu vou usar só para dizer. É uma questão de interpretação da própria exegese, da hermenêutica. E você tem que interpretar corretamente para poder aplicar corretamente. Porque senão, e ela se consolida. Na verdade, ela mesma começa a se firmar nela si. Então a Bíblia interpreta a Bíblia. Você pode, em qualquer passagem da palavra de Deus, fazendo sempre uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, que eles vão estar se ligando, seja na tipologia, né? Seja nas passagens que são muito parecidas, mas sempre existe uma confirmação um do outro. É por isso que a nossa Bíblia, que contém 39, o Antigo Testamento 39 livros e o Novo Testamento 27, se você for fazer um estudo, é formidável você ver como ela se completa em todo o entendimento, principalmente as profecias. Então a Bíblia, ela dá para você ler a palavra de Deus, você tem que entender a palavra de Deus e contextualizar, porque senão vai dar um problema muito sério. As pessoas não vão entender, apenas vão ler. Só ler. Isso é interessante, né, quando o Marcel fala sobre essa questão, que você vai observar que Timóteo dá uma ênfase muito grande. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, que nós dissemos aqui. Mas você vai no Salmo 119, versículo 105, fala: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então é muito interessante quando você vê, quer dizer, Antigo e Novo Testamento trabalham as mesmas temáticas. Se você pega o Salmo 119, versículo 11 também, né, você até citou aqui: eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, é uma contextualização, sempre há. O Novo Testamento, na verdade, ele é todo escrito, né? E chega nas nossas mãos assim, mas a base dele, o referencial dele está sempre onde? No Antigo Testamento. O que nós temos que entender que a Bíblia, ela é dividida em livros, né? Mas esses livros, eles se coadunam, né? Coadunam, essa é a palavra certa. Eles se encaixam. Em que sentido? Primeiro, os livros históricos, os livros proféticos, não é isso? Os livros os proféticos, os históricos, os evangelhos, as cartas paulinas, né? Quer dizer, tem os livros, todos eles estão ali, ó, um com o outro, sabe? Se interrelacionando. E se você for estudar a palavra de Deus nessa perspectiva, você vai ver que maravilha é você ler a palavra dentro desse entendimento. Porque aí se completa. A última vez que eu estive em Israel, eu achei muito interessante, pastor Fabiano. Porque quando você chega em Israel, você chega lá onde tem o Muro das Lamentações, lá tem uma sinagoga, né? E você sabe que o judeu mesmo, né, eles creem muito na Torá, né, que é o Antigo Testamento. Gente, eles dão um valor a isso que é extraordinário, entendeu? É uma palavra de Deus que eles não negociam por nada, e os judeus são muito intelectuais também. Então você entra dentro de uma sinagoga, lá tem uma pequena sinagoga, e você vê aqueles judeus todos lendo o Antigo Testamento e confirmando, lendo numa reverência tão formidável que aquilo constrange a gente, né? Porque aí você começa a entender, gente, é a palavra de Deus mesmo,
sabe? E aquele monte daqueles homens lendo a palavra, estudando a palavra e fazendo as suas reverências à palavra de Deus, uma coisa séria, sem brincadeira, sabe? Eu achei aquilo formidável, pastor Edmar, achei formidável. Então, eu falei, como é a palavra de Deus, né? É verdade. Ela aplicada no coração do homem, ela produz uma eficácia impressionante, uma mudança de vida, né? Uma transformação. Inclusive nós falamos recentemente sobre regeneração. É só a palavra de Deus que pode regenerar a vida do homem. Mas eu gostaria de fazer uma observação. Paulo, quando ele escreve as suas cartas, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, se não me engano, a partir do versículo 10, ali, ele vai falar algo interessante. Ele fala assim, que ele foi posto como um construtor, alguém que pegou a palavra de Deus, fez menção dela, escreveu cartas, referenciou isso tanto ao Velho Testamento como a Cristo, e ele joga uma responsabilidade para aqueles que vão transmitir essa palavra. Ele fala assim, olha, se alguém edificar essa palavra que eu coloquei sobre ouro, prata e pedras preciosas, e outros vão aplicar isso aí a palha, feno e madeira. Só que a palavra que vai ser aplicada vai ser provada pelo fogo. A que vai permanecer é aquela que foi verdadeira. Né? Então há uma responsabilidade, pastor Edmar, pastor Marcel, da pregação da palavra de Deus. A leitura é uma coisa, a pregação da palavra de Deus, que isso muitas vezes o pregador vai utilizar das suas conjecturas, do seu próprio pensamento. Então há uma responsabilidade, porque usar a palavra de Deus, dizendo que é Deus, mas de forma errônea, ao invés de edificar, você pode até destruir. É verdade. Muito bem, nós estamos terminando aqui esse programa, a Igreja Quer Saber, falando da eficácia da palavra de Deus. Mas nós vamos continuar no próximo programa. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos companheiros aqui, pastor Edmar, pastor Marcel, que tem se esforçado cada dia mais para estar conosco aqui. Louvo a Deus pela vida de vocês. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, pela oportunidade de estarmos aqui. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, nosso telefone, o nosso WhatsApp está aí na telinha. Passa a sua sugestão, a sua mensagem, e nós estaremos com todo o prazer aqui respondendo a sua pergunta. Pastor Edmar, Deus te abençoe. Amém. Eu quero agradecer por essa oportunidade, aos irmãos lá da Vila Alzeira que sempre nos acompanham, minha esposa, o meu filho Vinícius, a Giovana, um abraço a todos vocês. E aproveitando esse momento, que Deus abençoe e aproveite essa época do ano para se confraternizar, viu? É importante isso. É claro que nós não praticamos o Natal propriamente dito do comércio, da maneira que se faz, mas aproveitamos esse momento para estar junto com a nossa família, com os nossos amigos e irmãos. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Amém. Deus abençoe, pastor Marcel. Deus abençoe, pastor Fabiano, mais uma vez obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês também, ao pastor Edmar e ao senhor pelo convite. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.